Aleluia. Mateus capítulo 13. Nós vamos direto ao verso 18. É a parábola do semeador. É uma passagem muito interessante, mas não é a base, não é o texto que nós vamos ter como base nessa noite, é apenas uma introdução. Então eu já vou partir do verso 18, já vou partir onde Jesus explica a parábola. Ela toda é maravilhosa, mas eu quero partir do verso 18. Mateus, capítulo 13, verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e as arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Jesus vem explicando que das 4 sementes, só uma produziu. Porque coisas aconteceram. A primeira, ela foi semeada à beira do caminho. Jesus disse que esses que o inimigo vem e arrebata rapidamente as sementes, são aqueles que não compreendem a palavra. Eles ouvem, participam de reuniões, ouvem a palavra, mas eles não conseguem compreender a palavra. Ou porque não querem, ou porque já tem um coração endurecido. Eles já, ou estão soberbos quando é crente. Crente, muitas vezes eu já ouvi isso mais de 10 vezes, vou ouvir isso de novo, novamente. Ele já tem aquela preconcepção de que vai ser a mesma coisa. Ele não crê que Deus pode trazer algo novo para ele. Então ele já tem uma certa rejeição, porque já ouviu aquilo. Ou dependendo de quem transmite a palavra. Hoje não é o pastor Érico, hoje não é o Segal, é o pastor Luiz Henrique. Hoje é o irmãozinho. Ele já não crê por causa do semeador. O interessante é que a Bíblia não cita nada do semeador, nem nome, apenas semeador. E a semente não depende aqui diretamente de quem semeia. A semente produz de acordo com a terra, não é quem semeia. Então pode ser o pastor Érico, pastor Luiz, pastor CH e pode ser um irmãozinho novo. Ele pode estar semeando uma semente preciosa dentro do seu coração. Só que às vezes a gente tem na mente coisas pré-concebidas que a gente rejeita a palavra. Ou porque é um irmão que a gente não tem muita afinidade, ou porque nós já ouvimos aquilo e achamos que vamos ouvir de novo, ou porque o coração está duro mesmo, está cheio das coisas do mundo. Jesus, um pouco antes, ele fala disso. O coração deste povo está endurecido, de mau grado eles ouviram e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam a mim. Eles já ouvem rejeitando, eles não têm prazer em ouvir a minha palavra, eles não valorizam a palavra. Isso eu acho um problema que nós temos que resolver. Em Petrópolis eu tenho exortado os irmãos, a hora da palavra é a hora santa, todo culto, mas principalmente a hora da palavra. Eu já tive vezes na ceia de ficar muito apertado, mas eu não consigo sair na hora da palavra. É Deus que está falando ou é o pastor Érico? Se for o pastor Érico, eu fico em casa. Eu vou fazer outra coisa. Mas é Deus que está falando através dele? É Deus que está falando através do pastor CH lá em Santa Cruz? É Deus que está falando através do pastor Marcos Paulo, com todas as limitações que eles têm? Não é, Deus fala, então eu vou ter reverência, então eu vou ter uma atitude de sede. Mas às vezes nosso coração está tão cheio com as coisas do mundo, que a gente não consegue ter essa sede. Provérbios 27, 7 diz isso. A alma farta pisa o favo de mel,
Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Acho interessante isso. A alma farta, até o favo de mel ela pisa. Mas a alma faminta, até que é amargosa, ela está com sede, com fome. Qualquer coisa é gostosa. Essa atitude é necessária para que a gente receba a palavra de Deus. A outra semente é aquela que cai em solo rochoso. E as pessoas que recebem a palavra com muita alegria. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu ganhei a vitória, eu tomei posse, não sei o quê. Toma posse até a primeira luta. Toma posse até o primeiro problema. E depois aquela palavra vai embora. A terceira é aquela que caiu entre os espinhos. E a Bíblia diz que os cuidados, as preocupações do mundo e a fascinação das coisas do mundo. E é isso que eu queria, a minha introdução fica aí. A última é aquela que caiu em boa terra e produziu. Eu acho que nós vivemos, sobretudo esses dias de muita preocupação com o futuro, com o emprego, com a família, com o que comer, com o que vestir, com o que será. E por outro lado, a fascinação pela riqueza, pela beleza e sobretudo pela distração. Eu tenho analisado onde eu trabalho, e isso aumentou muito. As pessoas estão neuróticas, com medo de perder o emprego, com medo do que vai acontecer, elas estão ficando desesperadas. Mas por outro lado, por estarem desesperadas, elas não buscam a Deus, elas estão se enveredando cada dia mais pelo caminho do divertimento e da distração. A gente entende, né? Deus está apertando aqui para a pessoa se voltar para Ele, mas tem pessoas que não entendem isso. Elas não se voltam para Deus. Quanto mais Deus aperta, mais elas querem distração. Você já ouviu uma reportagem, eu não sei onde, não sou muito, graças a Deus, de ver televisão, mas eu estava vendo e o rapaz entrevistando, o repórter entrevistando um rapaz que tinha perdido um amigo. E ele falando, e aí, como você foi difícil para você? Você era um grande amigo de tal pessoa? Ele falou, era realmente, para mim foi terrível. E quando você soube se vocês souberam, ele soube que ele estava morrendo. E aí acabou com a família, acabou com a alegria de todo mundo ficou muito triste, acabado, destruído. Mas e aí, o que vocês fizeram? Não, aí nós fomos viver a vida. Todo o restante que ele tinha para viver. Eu achei aquilo interessante. Eu pensei que ela falou, não, o camarada começou a buscar a eternidade, o que viria depois da morte. Não. O coração às vezes é tão duro, tão endurecido, que quanto mais a gente sofre, a gente busca mais distração. Em vez daquele sofrimento nos levar para Deus, daquela preocupação, meu Deus, o que será do meu futuro? Eu não posso fazer nada. Eu não posso me preocupar com o futuro, nem me gloriar com o futuro, porque eu não sei o que vai acontecer. Então o que eu tenho que fazer? Me voltar para aquele único ser que conhece o futuro. O único ser que pode intervir no futuro. Não existe nenhum outro homem, nenhum outro ser, nenhum outro Deus, nenhum outro espírito. Isso é o que me maravilha em Deus, que possa conhecer o futuro. Eu louvo a Deus porque às vezes eu oro e coloco a minha vida diante de Deus. E eu vejo que as coisas que me acontecem de bom, foi o Senhor que preparou. Mas eu também vejo que aquilo que vem de ruim, também foi preparado por Deus. Houve um ser, houve uma mão poderosa que está guiando o meu futuro. O meu futuro não é apenas um acaso que pode acontecer. O meu futuro está nas mãos do Senhor. E o que acontecer comigo é o meu Senhor que está dirigindo. Como é bom saber isso. Isso alivia o nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 12, 25 o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade com o que vai pregar, com o que vai fazer, de como será o amanhã, no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida. Essa ansiedade abate o homem, porque ele não sabe o que virá e se preocupa com o que virá. O mais sábio é se voltar para o Criador que sabe todas as coisas, daquele que sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas.
O mais sábio é consagrar a vida a Ele, porque se Ele quiser livrar, Ele pode me livrar, Ele pode me atrasar, Ele pode me adiantar, Ele faz o que quer, e pode também fazer acontecer o que quiser, seja bom ou ruim. Deus tem este poder, e isso nos traz paz no coração, mas às vezes nós somos igual ao mundo. Quanto mais ansiedade, preocupação e dificuldades nós temos e desemprego, a gente vai buscar distração na televisão, a gente vai buscar distração no churrasco, nas festas de família. Isso tem acontecido muito onde eu trabalho. As pessoas estão muito angustiadas, ansiosas, e elas estão cada vez mais inventando festas, diversões e distrações. Elas estão querendo, como esse rapaz que eu citei, viver o máximo de bom que elas puderem, porque elas estão com medo do que virá, do futuro. Isso está acontecendo no mundo. O mundo está caminhando assim. Muita preocupação e muita diversão, muita distração. Só que nós, queridos, não podemos caminhar nesse sentido. Esse não é o nosso foco. O nosso foco não é nos preocuparmos com o dia de amanhã. E tem crente que não tem confiado no Senhor. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não fica querendo pensar o que virá, o que você fará. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu vou fazer. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Minha vida está nas mãos do Senhor, o meu Deus. É isso que Deus quer, para acabar com essa ansiedade. Tem muito crente vivendo ansioso, preocupado. Isso abate a sua fé, abate a sua confiança. Não permita que a ansiedade venha abater a sua fé. Peça a Deus misericórdia. Eu tenho falado com os irmãos e tenho procurado praticar isso. Em vez de pensar, ore. Às vezes eu estou em casa, esse dia eu tinha uma reunião seríssima, um militar problemático, lá no trabalho, marcou a reunião segunda-feira, só anda armado, cheio de problema lá com vizinhos, e eu sou sempre o alvo lá. Marcou comigo a reunião, eu deitei, lembrei daquilo, aquilo começou a me entristecer. Eu orei. Daqui a pouco eu distraí daquilo, lembrei daquilo. Eu, maldição. Aí eu orei outra vez, 2, 3, 4, 5 vezes. Quando eu vi, eu tinha dormido. Aí eu acordei de manhã, Deus me abençoou. O camarada violento, que anda armado, estava igual uma moça, ninguém entendeu nada, todo mundo preocupado no condomínio. Falei, como é bom orar. Além de o Senhor mover o coração, as circunstâncias, no final nós estávamos quase amigos ali. E Deus me deu paz no coração. A oração traz paz, a oração retira a ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate. Não deixe que a ansiedade abata você, a sua fé, a sua vida espiritual. Consagre a sua vida ao Senhor e não faça com o mundo. Não fique buscando distrações para você se despreocupar. Vou ver um pouco de televisão para esquecer isso. Não, vou dar um passeio para esquecer esse problema. Não adianta, meu irmão. O problema não vai acabar, só vai piorar. Ore a Deus, confie no Senhor, esse é o nosso caminho. Não é nos preocuparmos, não é irmos para o lado da diversão, mas nós temos um foco, e esse foco que eu queria falar um pouquinho com os irmãos. O nosso foco deve ser adoração e unidade. Nisso nós devemos nos preocupar, em adorar a Deus, em nos tornarmos adoradores mais perfeitos, nos aperfeiçoarmos na adoração. E eu queria ler com os irmãos em João capítulo 4, quando Jesus fala que o Pai está à procura de adoradores. Capítulo 4, João, verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai
São estes que o Pai para seus adoradores. Deus está procurando nesse tempo difícil em que vivemos, adoradores que o adorem em espírito, que o adorem em verdade. Esse é o foco da nossa vida, adoração. E depois, se der tempo, vou falar um pouquinho de unidade. Nós devemos focar nisso, em nos tornarmos adoradores de Deus. Em meio a dificuldades, enquanto as pessoas estão pensando, ansiosas, preocupadas, nós estamos aperfeiçoando o louvor, a adoração, o elogio, a admiração. É nessa hora que a nossa fé vai sobressair. No meio da tempestade, a nossa fé vai sobressair com cânticos, com elogios, com declarações de admiração àquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, inclusive o futuro. Deus nos quer fazer adoradores em espírito e em verdade. Em espírito, no meu concepção, é porque é revelação. Ninguém pode adorar a Deus na mente e na carne. Nós precisamos de uma revelação para saber quem é Deus. Tem pessoas que não têm essa revelação e devem buscar. Tem pessoas que vêm para o culto e não veem nada, não sentem nada. Tem pessoas que oram a Deus e não sentem nada. Eu até às vezes não sinto mesmo. Passo muito tempo às vezes na presença do Senhor, não sinto nada. Mas isso não pode ser sempre, não. Eu preciso sentir o toque do Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso adorar em espírito. Porque na minha mente há muita confusão, há muita preocupação. Eu preciso elevar o meu espírito para adorar a Deus. Eu preciso sair do que é humano para poder tentar lançar a minha mente no que é eterno, no Deus eterno. Eu sei que isso é muito difícil, mas isso eu posso falar, porque eu também trabalho com os irmãos. Talvez alguém fale, o pastor é muito fácil, ele vive orando e lendo, para ele é muito fácil. Não, mas muitos pastores, e eu sou um deles, trabalham no dia a dia. Hoje eu cheguei, tinha caído árvore em cima da parte elétrica, pessoal sem luz, casa quebrada, aquele tumulto, e chega lá o bispo Marco Antônio, fui atender o bispo Marco Antônio, chegou um morador, atendi, já ligando para o outro, eu sei o que é isso, o que é viver nesse dia a dia, nesse corre-corre. Mas naqueles momentos ali eu tinha que mudar. Senhor, o meu foco é o Senhor, a coisa mais importante desse dia é o culto, é estar em tua presença, é pregar a tua palavra. Senhor, o meu foco é esse, isso aqui é secundário. Meu irmão, resolve ligar para um e tal. Meu foco é o Senhor, nós temos que fazer isso. Senão nós vamos nos afundar nas preocupações da vida. Nos afundar com as preocupações com o futuro, em espírito. Senhor, eu vou te adorar pela fé. Em verdade, não só de lábios, mas de coração. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de uma revelação. Para mim, a adoração, ela é uma revelação de Deus e uma atitude do homem, como é a salvação, no meu entender. Não é só um ato de Deus, é uma revelação de Deus e uma atitude do homem. Para mim, não pode ser de um lado só. Eu posso ter uma revelação maravilhosa, mas eu preciso ter uma atitude de coração para adorá-lo. E eu posso às vezes ter atitude, mas se eu não tiver revelação, também eu não vou conseguir adorá-lo de todo o coração. Então nós precisamos buscar esta revelação de Deus, porque adoração não é só louvor. O louvor é maravilhoso, hoje para mim foi especial, gostoso, mas louvor é uma parte da adoração. O bom é quando nós já temos coração de adoradores, aí nós usamos a música para expressar toda a adoração que nós temos durante o dia. Como? Não nos preocupando com as coisas da vida, mas pensando nas coisas eternas. Essa é a maior adoração. Eu estou cheio de problemas, lutas, coisas para fazer. Oh, mas Tu és o mais importante, Senhor. Tu és a grande pérola, Senhor. Tu vale mais do que tudo isso, Senhor. Aí a mente cai, eu faço isso, faz aquilo. Mas aí eu paro. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de toda a terra, Tu és digno. Esse espírito de adoração tem que sobrepujar toda a minha mente, toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação. Eu preciso começar a praticar isso. Preciso sim de uma revelação de Deus, mas preciso de uma atitude, de uma prática, como o pastor Érico foi falar. Louvando em línguas, adorando, elogiando. Eu preciso praticar isso.
olhar para a natureza e adorar. Eu falo com os irmãos em Petrópolis que eu tenho uma vantagem. Eu acordo todo dia, quando está amanhecendo, escuro para clarear. Eu vejo o dia clarear junto com os pássaros. Pertinho da minha janela tem os pássaros. Todos os dias. Não achar que é brincadeira. Eles vêm e ficam louvando. Eu acabei, orei, fiz a leitura, eles vão embora. Parece que eles marcaram ali um encontro de adoração ao Criador. Quando o dia está amanhecendo, o Criador é louvado acima de tudo que vai acontecer naquele dia. Ele é adorado em primeiro lugar, Ele é o primeiro pensamento, Ele é o primeiro desejo. Nós precisamos dessa revelação de Deus. A Bíblia diz que em Mateus 6,44, quando o homem conhece o reino de Deus, é como ele conhecer um tesouro. E ele achou um tesouro no campo, ele escondeu o tesouro e transbordante de alegria, ele vendeu tudo o que tem e comprou aquele tesouro. Nós precisamos dessa revelação para a salvação. Para mim não há salvação sem essa revelação de Deus. Eu creio que muitas pessoas creem em Deus, muitas pessoas acreditam em Deus, mas elas não tiveram a revelação do que é o reino de Deus. Para mim, revelação é isso, quando a pessoa acha o grande tesouro. A Bíblia diz que aquele homem vendeu tudo o que tinha. Em seguida ela diz, havia um homem que negociava pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu todas as outras, comprou aquela pérola. Para mim isso é salvação. Você pode ser pecador como eu, você pode ser fraco e limitado como eu, mas você teve uma revelação do tesouro. Você tem essa revelação, que o reino de Deus é o grande tesouro da sua vida, é a grande pérola da sua vida. Ou você vem no culto, é bom vir no culto, eu gosto de ouvir, tem profecia, a gente ouve a palavra. Ou há uma revelação mais profunda. Para se adorar nós precisamos dessa revelação. Aquele homem, a Bíblia diz que ele não falou nada. Ele adorou sem palavras. Ele foi, achou aquele tesouro, a salvação. Ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Esta é a maior atitude de adoração, sem uma palavra. O camarada não falou um aleluia, não falou um glória a Deus, mas ele teve uma revelação tão profunda, que a atitude dele fez ele vender, desprezar tudo aquilo, para adorar a Deus. Se ele tivesse o louvor aí que seria maravilhoso, mais maravilhoso ainda, mas sem louvor, sem palavras, ele conseguiu adorar. Então, nós podemos adorar a Deus com essa atitude de desprezar o mundo para adorar ao Criador soberano. Amém? E a Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Para mim, a adoração é isso, esta revelação de Deus, mas uma atitude minha. Eu preciso ter alguma atitude. Eu preciso vender alguma coisa, eu preciso entregar, eu preciso entregar tudo, porque eu achei o grande tesouro da minha vida. Eu quando conheci a Nádia, eu tive muitas namoradas, mulheres, um dia eu queria acertar a minha vida, com Deus, com uma pessoa, e eu pedi a Deus, pedi. Aí tinha uma aqui, paquerava ali, na academia aqui, lá. E agora? Eu era da academia, conhecia nada na academia. Muitas meninas. Senhor, e aí, Senhor? O que eu vou fazer? Aí na minha cabeça, eu vou alimentando aqui, conversando ali, para ver, né? Que eu tava perdido, Até que Deus me mostrou uma rosa, eu pegando uma rosa na academia. E eu ficava muito feliz com aquela rosa. E quando eu cheguei lá, eu olhei para ela. Eu falei assim, puxa, essa é minha rosa, cara. Irmãos, eu parei de olhar para todas as meninas dali. Não que eu sou santinho, que eu não peco, mas eu peco. Mas naquele momento, foi um momento diferente para mim. Todo mundo me achava namorador. Acabou. Ué, Luiz, o que houve contigo? Meu irmão, encontrei a pessoa que eu quero viver. Só isso. Eu acredito nisso. Eu encontrei, quero viver com essa pessoa, quero esquecer as outras agora. O reino de Deus é mais ou menos assim. Né? Quando a gente se casa é assim. Encontrei a minha esposa, amém? Encontrei meu esposo. Chega, cara, agora chega, né? Meus olhos não vão ficar andando por aí mais não.
Eu já encontrei o que eu queria. Eu andava procurando, sim, andei muito procurando daqui e dali. Mas eu achei, acabou. No meu casamento, na minha vida também. Eu gostava do Flamengo, da luta, e da saída, e à noite. Meu irmão, acabou. Eu achei o meu grande tesouro. Eu ainda continuo sendo fraco, pecador, mas eu achei o meu grande tesouro. Isso para mim é adoração. Adoração é um misto para mim de amor e um misto de temor. Para mim não pode haver adoração sem amor, mas não pode haver adoração sem temor. Você vê o salmista adorando e ele diz em Salmo 18:1: eu te amo, ó Senhor, força minha. Um dia eu comecei a citar esse versículo, aquilo foi entrando dentro da minha alma. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Parece que isso gerou amor. A palavra é tão poderosa, né? Parece que ela gera amor. Eu te amo, um salmo tão simples. Eu comecei a repetir, parece que ela gerou um pouco mais de amor no meu coração. É isso que nós temos que fazer. Exercitar o louvor. Quanto mais você louvar, quanto mais você elogiar, mais você vai se tornar um adorador. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. A minha carne desfalece por ti. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu não me canso de citar, parece que isso gera vida. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Eu já tive no começo dificuldade de ficar no culto. Olhar o horário para ir embora. Eu sou como os irmãos, eu fui novo convertido, e até crente velho, enjoado também fui, mas esse versículo me deu amor. Uma coisa eu vou buscar, é estar na presença do Senhor, é amar ao Senhor, é ter sede. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, e aonde a tua glória assiste. Eu já citei esse versículo sem amar, mas parece que ele produziu amor, e eu tenho amor, desejo da presença do Senhor. Antes era muito difícil eu ir para os cultos em determinados momentos da vida, quando há tristeza, quando há dificuldade, angústia, problema no lar. Depois você vai citando: Senhor, eu amo a habitação da tua casa. Aí sim, isso gera o amor na tua vida. Mas o salmista não fala só de amor. Eu queria ler com os irmãos Salmo 2, verso 11. A adoração do salmista está sempre misturada com temor. Para mim não existe adoração sem temor. Amor e temor, para mim é uma mescla disso. Eu não sei explicar direito isso, mas é necessário isso. Uma fusão de amor e de temor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com temor. Vá para o Salmo 33, verso 8, um pouquinho à frente. Os salmos são de adoração, de louvor, de elogio a Deus. Mas em muitos salmos nós vemos sempre o salmista falando de temor. Salmo 33, verso 8. Tema ao Senhor toda a terra, e temam-no todos os habitantes do mundo. Ao mesmo tempo que ele louva, ele exorta as pessoas a terem temor de Deus. Salmo 111, vamos mais à frente. Verso 10. No meio da aclamação, ele começa dando aleluia ao Senhor, Salmo 111. Mas ele não esquece de falar do temor. Verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. E tem muitos outros salmos: arrepia-se minha carne com o temor de ti, temos os teus juízos. Então é necessário, irmãos, amor, mas é necessário também temor de Deus. Amor para adorar pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelo que ele é, mas temor também diante da sua majestade, da sua glória, do seu poder. Guarde isso no coração.